Oi gente, aqui quem fala é a Duda e esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom gente, no Veda de hoje nós vamos fazer um episódio de Culinerd, então já amarrem os seus lacinhos vermelhos bem forte na cabeça, pegue a bonequinha da senhorita Honey e venha comigo pra gente fazer o bolo de chocolate da Matilda. E os ingredientes que vamos precisar para essa receita são 240 gramas de farinha, que é o que vale 2 xícaras de farinha. 1 colher de sopa de fermento químico, 1 xícara e meia de achocolatado em pó, 3 ovos, meia xícara de açúcar refinado, meia xícara de açúcar mascável, 1 xícara de leite e meia xícara de óleo. E agora a gente vai começar a misturar os secos. Aqui eu tenho as 2 xícaras de farinha, 1 xícara e meia de achocolatado em pó e 1 colher de fermento. Para começar, a gente pega uma vasilha separada e joga primeiro a farinha e peneira. Agora você coloca 1 colher do fermento e junto a 1 xícara e meia do achocolatado. Se você quiser usar chocolate em pó, pode usar, mas eu acho que o achocolatado lembra mais a infância. Agora você mistura e enquanto eu vou misturando, eu vou falar curiosidades do filme. O filme foi feito em 1996, porém ele é inspirado em um livro que foi feito em 1988. O ator desse livro chama Roald Dahl e tem um easter egg no filme que ninguém nunca reparou, assim, pessoas normais, só quem é fã reparou, que é o quadro do pai da senhorita Honey. É, na verdade, um retrato do autor do livro. Então, para homenagear eles colocaram como se ele fosse o pai da senhorita Honey. Agora vamos para a segunda parte da receita. Bom, para essa segunda parte, nós vamos pegar as gemas dos ovos. Temos que separar as gemas e as claras. Então, as 3 gemas tá aqui, não faz mal se estourar. A gente pega elas, coloca em uma vasilha. Aí junto você mistura meia xícara de açúcar mascável e meia xícara de açúcar refinado. Aí agora a gente tem que misturar até dissolver o açúcar com o ovo. Os atores que fizeram os pais de Matilda, eles foram casados na vida real durante 35 anos, mas infelizmente em 2017 eles se separaram. Depois de misturar, a gente coloca 1 xícara de leite e meia xícara de óleo. E outra curiosidade também é que o ator que fez o pai da Matilda, ele não só atuou no filme, como ele era um dos produtores e diretor do filme da Matilda. E agora, com essa mistura, a gente vai acrescentando aos poucos aquela mistura de seco que nós fizemos no começo da receita e vamos bater na batedeira. Mas quem preferir pode misturar direto na mão, é que eu prefiro fazer na batedeira, que eu acho que é mais prático. E num passe de mágica apareceu a batedeira aqui. Agora eu vou ligar ela e a gente vai acrescentando aos poucos os secos. Bom, agora nós vamos fazer a clara em neve e também dá pra fazer na mão, mas como a gente precisa do ponto perfeito, eu prefiro fazer na batedeira também. Então você pega um recipiente sem gordura, sem água, sem nada, sequíssimo, e coloca as claras dos 3 ovos.
E junto com essas claras, a gente coloca uma pitada de sal. E agora é só ligar a batedeira na velocidade máxima. Bom, depois que as claras tiverem neve, numa consistência boa, a gente vai agora colocar tudo na nossa mistura da massa do bolo e misturar lentamente para incorporar a clara e neve na massa do bolo. Agora a gente pega uma forma untada, uma forma redonda untada com manteiga e farinha e nós jogamos a nossa massa do bolo aqui, despejamos. Outra curiosidade do filme de Matilda é que o sobrenome da família da Matilda, Romerooth, significa em português absinto. E isso é o nome de uma erva que, se você consumir ela muito, ela pode ficar tóxica. E isso define muito a família da Matilda. Agora a gente coloca em temperatura média o forno e deixamos assar por 30 a 40 minutos. Enquanto esperamos o bolo assar, nós vamos começar a preparar o nosso recheio e a nossa cobertura. Mas antes, uma curiosidade sobre o filme. Na cena em que a Matilda tem que dançar na casa, meio que fazendo o poder dela lá, e tudo ficar animado com a música que toca no rádio, a atriz que fez Matilda, ela não estava muito feliz para gravar essa cena. Então, o diretor do filme teve que fazer todo mundo que estava no set de gravação dançar pra sim a Matilda se animar e fazer a cena bem animada e bem uau, pra ficar divertido. Bom, gente, agora com os bolos prontos, nós vamos começar a fazer o recheio e a cobertura do bolo, que eu escolhi de brigadeiro, isso mesmo, porque o bolo da Matilda, óbvio, é feito com ganache, porque aqui eles usam ganache pra fazer a cobertura, recheio do bolo, mas como a gente é brasileiro, eu dei aquele jeitinho nosso para colocar o nosso toque especial e agora eu vou fazer a cobertura e o recheio de brigadeiro. O bolo eu ensinei vocês como se fosse uma receita, mas eu fiz duas, que o bolo da Matilda ele tem 4 andares, mas se você quiser fazer só com uma receita, tudo bem, fica gostoso, bonito do mesmo jeito, mas como no filme são 4 camadas, eu resolvi fazer 4 camadas também, então eu fiz todo esse processo que vocês já viram 2 vezes. E aí os bolos estão aqui, esse ficou mais alto, por algum motivo que não sabemos, ele só quis crescer mais. E o outro ficou, esse daqui foi com a receita que eu fiz junto com vocês, e esse daqui foi a segunda receita. E aí o brigadeiro eu já vou fazer as 2 receitas juntas. Para uma receita de brigadeiro a gente usa 1 lata de leite condensado, 4 colheres de achocolatado e 1 colher de manteiga. Como nós vamos dobrar a receita, tá tudo dobrado. Então é 2 latas de leite condensado, 8 colheres de achocolatado e 2 de manteiga. E agora a gente vai misturar tudo aqui dentro dessa panela com leite condensado. E mais curiosidades do filme vindo aí, que é na escola, durante o filme inteiro, só aparece 3 funcionários da escola, que é a professora, a senhorita Honey, que é a professora da Matilda, a cozinheira, que é a que faz o bolo que estamos fazendo, e a diretora Trunchbull. E
E agora a gente vai lá no fogo misturar tudo esse brigadeiro. Bom, a gente cortou agora o bolo, o brigadeiro ficou pronto. Se vocês tiverem alguma dúvida com o brigadeiro, coloque aqui nos comentários, mas eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer brigadeiro, um monte de coisa. Vários vídeos de brigadeiro, então por isso que eu não fiz lá na panela tudo, mas é só você ficar misturando na panela e quando você vê que ele chegou nessa consistência aqui, separa. Aí agora a gente cortou os 2 bolos em 4 pedaços e vamos começar agora a colocar a primeira camada de bolo e colocar o brigadeiro. Bom, agora a gente pega o brigadeiro e começa a passar. Agora nós vamos pôr o segundo, que deu uma quebradinha, mas não faz mal. Agora vamos passar a segunda camada de brigadeiro. Agora que colocamos as 4 camadas, vamos colocar o que restou do brigadeiro aqui pra a gente começar a fazer a cobertura do bolo. Que a gente vai cobrir o bolo inteiro com brigadeiro. Uma curiosidade que eu tenho é que a atriz que fez a diretora Trunchbull, ela se comportava igualzinho a sua personagem nos bastidores do filme, para quando fosse entrar em cena, as crianças sentissem medo dela mesmo e as expressões das crianças fossem real, de assustada, e não só interpretando, para ficar o mais realista possível. Então ela se comportava como a diretora Trunchbull. Imagina ter a diretora Trunchbull 24 horas com você. E o sufoco dela não era tão ruim assim, porque os pregos que são usados é de mentira, mas isso eu nem preciso falar, né? Segunda remessa de brigadeiro e vamos lá. Agora a gente vai fazer a cobertura. Então, taca brigadeiro aqui. Vamos cobrir este bolo. A lateral do bolo. E o melhor é que não precisa ficar certo. A gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Só ir espalhando assim. Pra cobrir, pra ficar bonitinho. E é isso. Agora a gente vai espalhando. E espalha no bolo inteiro. Não esquece as lateral do bolo. E é isso, gente. Eu vou fazer isso e depois eu volto com o bolo pronto, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Bom, gente, eu acho que já deu. Tava aqui, passando aqui. Eu acho que já deu, ele tá bem a cara do da Matilda. Esse é meu bolo da Matilda. Meu Deus do céu. O Bruce que me perdoe, mas esse daqui tá com uma cara muito melhor do que o da diretora Trunchbull. Bom, e pra acabar, a última curiosidade é que Matilda virou musical, isso mesmo. Em 2010, ele lançou na Stanford, depois em 2011 foi lá para Londres, na West Side, e em 2013 lançou na Broadway, isso mesmo, gente. E quem ainda não assistiu Matilda, gente, é um musical maravilhoso e as músicas é muito fofinha. Tem algumas diferenças entre o filme e o musical, mas nada que impeça de ter uma experiência maravilhosa. E a cena do bolo tem no musical e no filme. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Agora eu vou cortar um pedaço desse bolo pra comer, lendo meu Moby Dick e entrar nesse clima de Matilda. Afinal, esse bolo é muito Bruce. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Se é novo, se inscreva aqui no canal. Quem me deu essa ideia pra fazer o bolo da Matilda foi o meu amigo Gustavo, o que fez o Tino no Caçadores de Aventura junto comigo, o meu primo Tino, primo da Lia, no caso. E é isso, ele me deu essa ideia já faz um tempinho. E aí eu trouxe pra vocês essa receita e eu espero muito que vocês tenham gostado.
Se vocês forem reproduzir um bolo desse, me marca lá no Instagram usando a hashtag Eduda e uma raposinha. E é isso aí, gente. Beijinhos pra vocês e até o próximo vídeo.